Você já pensou em mudar para um lar de idosos? Ou talvez já tenha tomado essa decisão e agora está se perguntando se foi a escolha certa. Seja qual for o seu caso, eu entendo. Porque, meu amigo, eu também já estive nessa encruzilhada. E hoje, com o coração aberto, quero compartilhar com você algumas verdades que eu descobri da maneira mais difícil, verdades que ninguém me contou antes de eu me mudar para um lar de idosos. Quando decidi me mudar, achei que seria um novo começo, um lugar onde teria companhia, cuidados e tranquilidade. Mas, com o tempo, percebi que nem tudo era como eu imaginava. E hoje, olhando para trás, vejo coisas que gostaria de ter sabido antes. Por isso, quero falar com você sobre 6 verdades difíceis que podem mudar a sua perspectiva sobre essa decisão. Vamos começar pela primeira verdade, e essa talvez seja a mais dolorosa de todas: a solidão pode ser maior do que você imagina. Sim, eu sei que muitos lares prometem convívio social, atividades em grupo e novas amizades. Mas a realidade nem sempre é assim. Muitos residentes estão lá porque não têm outra opção, alguns estão doentes, outros já perderam a esperança de viver como antes. E, aos poucos, você pode perceber que, mesmo cercado de pessoas, se sente mais só do que nunca. Eu me lembro de uma senhora que sempre se sentava no mesmo lugar, todos os dias, sem falar com ninguém. Um dia, resolvi puxar conversa e descobri que ela tinha família, filhos que a visitavam de vez em quando. Mas, no dia a dia, ela se sentia invisível. E sabe o que é pior? Eu comecei a me sentir assim também. Porque, mesmo com as melhores intenções, os funcionários estão sobrecarregados, os horários são rígidos, e a sensação de estar em um lugar pode substituir a de estar em casa. E isso me leva à segunda verdade: a perda da independência dói mais do que você espera. Quando vivemos em nossa própria casa, fazemos nossas escolhas: o que comer, quando dormir, como organizar nosso espaço. Mas em um lar de idosos, muitas dessas decisões são tomadas por outros. O horário das refeições, as atividades, até mesmo quando você pode receber visitas, tudo segue um cronograma. E, para alguém que passou a vida inteira no comando da própria rotina, isso pode ser, bem, desmoralizante. Eu me lembro de acordar cedo, como sempre fiz, e querer tomar meu café da manhã no meu ritmo. Mas descobri que, se eu não estivesse no refeitório no horário marcado, perdia a refeição. Pequenas coisas, como escolher o que cozinhar ou decidir quando ligar para um neto, de repente se tornaram regras a seguir. E, aos poucos, isso foi minando minha sensação de autonomia. Claro, há quem se adapte bem a isso, mas para mim, foi um choque. Agora, antes de continuar, quero deixar claro: não estou aqui para desencorajar ninguém. Se um lar de idosos é a melhor opção para você ou para alguém que você ama, isso é uma decisão pessoal. Mas acredito que, conhecendo essas verdades, você pode tomar uma decisão mais informada, ou, se já estiver nessa situação, encontrar maneiras de melhorá-la. E isso nos leva à terceira verdade, que é, bem, financeiramente mais pesada do que eu esperava. Mas isso é uma conversa para a próxima parte. Quando eu tomei a decisão de me mudar para um lar de idosos, uma das coisas que mais me tranquilizou foi a ideia de que, finalmente, eu não precisaria me preocupar com contas, manutenção da casa ou imprevistos. Tudo está incluído, me disseram. Mas, meu amigo, a realidade nem sempre é tão simples assim. E é sobre isso que quero falar agora, a terceira verdade dura que descobri: os custos escondidos que ninguém te conta. No começo, tudo parece claro. Você paga uma mensalidade e, em troca, tem um quarto, refeições, cuidados básicos e algumas atividades. Mas o que não está no contrato? Bem, quase tudo o que realmente importa. Medicamentos, por exemplo. Muitos lares não incluem remédios no pacote básico, e se você precisa de algo além do mais simples, o valor dispara. Fisioterapia? Custo extra. Acompanhamento médico mais frequente? Custo extra. Até coisas como produtos de higiene pessoal ou um lanche fora do horário das refeições podem virar despesas adicionais. Eu me lembro do susto que levei no terceiro mês, quando recebi uma conta extra por algumas sessões de terapia que eu nem sabia que seriam cobradas à parte. E o pior? Muitos lugares têm cláusulas no contrato que permitem aumentar o valor da mensalidade com pouco aviso. De repente, o que parecia um planejamento seguro vira uma fonte de ansiedade. E se o dinheiro acabar? E se os preços subirem mais do que eu posso pagar? Essas perguntas ficavam ecoando na minha mente. E isso me leva à quarta verdade, uma que dói no coração: a sensação de que você virou um fardo para sua família. Eu sempre fui independente, tomei minhas próprias decisões, cuidei das minhas coisas.
Mas, quando entrei no lar de idosos, mesmo que ninguém dissesse isso em voz alta, comecei a sentir que minha presença lá era, bem, mais uma despesa a ser administrada. Reuniões sobre custos, discussões sobre meu bem-estar que pareciam mais sobre orçamento do que sobre minha felicidade. E, mesmo sabendo que minha família me ama, essa dinâmica muda algo dentro da gente. Um dia, ouvi meu neto dizer: "Vovô, não se preocupe, a gente dá um jeito." Ele disse com todo o carinho do mundo, mas aquilo ficou na minha cabeça. Porque, no fundo, eu não queria que dessem um jeito. Eu queria viver sem que minha existência fosse um problema financeiro para quem eu amo. E essa pressão silenciosa, a de não querer ser um peso, é algo que muitos de nós carregamos sem nem falar sobre isso. Mas sabe o que é ainda mais difícil? A quinta verdade: mesmo nos melhores lares, você nunca será a prioridade de ninguém. Os funcionários estão sobrecarregados, as rotinas são apertadas, e por mais dedicados que sejam, eles não podem cuidar de você como sua família ou como você cuidaria de si mesmo. Lembro-me de uma noite em que acordei com uma dor aguda nas costas. Apertei o botão de emergência, mas demorou mais de 20 minutos para alguém aparecer. E quando apareceu, era claro que estavam fazendo o melhor possível, mas não era a mesma coisa que ter alguém que realmente se importa ali, na hora que você precisa. Eu não estou dizendo isso para assustar você. Na verdade, é justamente o contrário. Quero que você esteja preparado, que faça perguntas, que exija transparência. Porque, no fim das contas, a maior verdade de todas é que você merece dignidade, respeito e cuidado, não importa onde escolha viver. E é justamente sobre dignidade e sobre uma última verdade, talvez a mais importante de todas, que vou falar na próxima parte. Porque, mesmo com tudo o que eu vivi, ainda acredito que há luz no fim do túnel. Depois de tudo o que compartilhei com você, sobre a solidão, sobre a perda da independência, sobre os custos que ninguém te conta, existe uma última verdade que preciso confessar. E essa talvez seja a mais difícil de todas: eu me arrependi porque não me preparei para o que realmente significava essa mudança. Eu acreditava que estava apenas trocando de endereço. Mas não era só isso. Estava abandonando uma vida inteira de pequenas liberdades: o cheiro do meu café coado na hora, a varanda onde lia o jornal, a vizinha que batia a porta para pedir açúcar. Coisas que pareciam insignificantes, até o dia em que desapareceram. Aqui está a sexta verdade dura: nenhum lar de idosos, por melhor que seja, vai substituir o sentido de pertencimento que você construiu em décadas de vida. E quando você percebe isso tarde demais, a saudade vem com um gosto amargo de "e se?". Mas, e esse "mas" é importante, isso não significa que não existam alternativas. Depois de 1 ano no lar, tomei uma decisão: voltei para casa. Reformei o banheiro para ser mais seguro, contratei um cuidador em meio período e criei uma rede de apoio com vizinhos. Não é perfeito, mas hoje me sinto eu novamente. Se você está considerando um lar de idosos, faça diferente do que eu fiz. Visite pelo menos 3 vezes, em horários diferentes, incluindo um fim de semana. Converse com residentes longe dos funcionários, pergunte o que eles realmente acham. Experimente passar uma noite antes de decidir, como um test drive. Considere alternativas, como co-housing sênior ou adaptar sua casa. O que mais me dói não é ter tentado o lar de idosos, mas ter achado que era minha única opção. Você sempre tem escolhas. Talvez seja ficar, talvez seja voltar, talvez seja criar um novo modelo, mas que seja sua decisão, não uma rendição. Se esse vídeo te fez refletir, deixe nos comentários qual sua maior preocupação sobre esse tema. Sua experiência pode ajudar outros. E se conhece alguém que está nessa encruzilhada, compartilhe este vídeo. Às vezes, a melhor ajuda é dar informação com amor. Lembre-se, envelhecer não é sobre perder controle, é sobre aprender a reinventá-lo. Até a próxima história.